Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritualizando comigo, Rafael Soares. Estamos voltando aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, sendo que na última oportunidade falamos sobre o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Ainda não encerramos o tema, então vamos dar continuidade a esse tema tão bacana. Na última oportunidade, podemos mostrar aí mais ou menos como que o Sócrates e Platão entendiam aí sobre, naquela época, aliás, como viam o mundo, né, e como viam essa questão da imortalidade da alma. Para eles, como eu disse aí, a alma era imortal, né? E para eles, a busca do homem ela era pela verdade. Então, enquanto nós estivermos mergulhados nessa prisão chamada corpo físico, nós ainda não teremos a verdade diante dos nossos olhos. Para isso, para conquistar essa verdade, nós precisamos reencarnar várias vezes. Ele fala ainda do anseio do homem em voltar a viver aquilo que aconteceu no passado, viver os seus melhores momentos, mas nada disso é possível sem a reencarnação. Então ele faz um paralelo, né, sobre essa saudade do homem de voltar ao passado, a necessidade de conhecer a verdade com a reencarnação e imortalidade da alma. E diz aí, sobretudo, que enquanto estivermos aqui encarnados, dependendo do corpo humano para sobreviver, nós não conheceremos essa verdade. E a gente só conhece essa verdade quando a gente elevar o nosso espírito e não mais necessitar da reencarnação. Então, fala mais ou menos dessa maneira, obviamente que não com essas palavras, não com essa clareza toda, pois o próprio Sócrates foi morto porque tinha ideias diferentes do que era abrangente na época. Então, o seu caminho foi traçado aí com bastante dificuldade, mas com bastante luz também, né, junto ao seu conhecimento, que abriu as portas, né, foi um dos que abriram as portas para a chegada do Mestre Jesus, a que ele também tinha a ideia de unificar, né, a crença em um Deus só. Então, para ele, além de tudo isso, para ele existia também a unidade do Deus, né? Então, você que está chegando agora, já passando por esse breve resumo, não deixe de assistir o último vídeo, porque fica mais claro ainda se você assistiu o último vídeo. Já aproveita, dê um like neste vídeo e dá um like também nesse último aí que a gente subiu. Não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante para nós que você se inscreva, porque na medida que a gente vai ganhando mais seguidores, mais pessoas vão ouvindo aí um pouco da doutrina, vendo um pouquinho mais do espiritismo e vai alcançando o maior número de corações, como eu sempre digo aqui, que é o nosso maior prêmio. O nosso canal não é monetizado, então não interessa realmente assim um retorno que não seja aí o crescimento de vocês. Então o nosso retorno é esse, né? Ajudar vocês a alcançarem aí pelo menos os caminhos do conhecimento no mundo do espiritismo. Essa é a maior ideia, essa é o maior objetivo que eu tenho, né? Dar um pouco mais de facilidade para vocês conhecerem a base doutrinária, né? Já que eu vejo muitas pessoas começando o espiritismo por temas que somente aqueles que têm aí uma experiência conseguem entender. E aí aqueles que não têm essa experiência, quando vê uns temas mais complexos, ou aqueles mais curiosos, né, aqueles temas mais fantasiosos, que despertam uma curiosidade, acaba criando uma situação da qual não existe. Acaba floreando ou aumentando uma coisa que não existe. Acaba
dando a certos tipos de fenômenos, né, uma coisa, vamos dizer assim, espetacular, uma coisa incrível, da qual nada mais é do que totalmente natural dentro dos conhecimentos do Espiritismo. Então é com essa vontade de dar essa simplicidade para vocês sobre a nossa doutrina que a gente faz esse trabalho para vocês, ok? Então não esqueça aí de dar o seu like, se inscrever, comentar, compartilhar. Faça a sua pergunta, sempre falo isso. Faça a sua pergunta, comente aí se você está gostando ou não dos nossos vídeos. Você que está chegando agora, muito obrigado por estar assistindo esses vídeos, né? E aqueles que se inscreveram há pouco tempo, né? E todos que estão inscritos, eu agradeço muito de coração aí esse prestígio que vocês prestam para nós aí, tá bom? Então vamos continuar, pessoal. Vou baixar aqui nossa imagem. Não esquecendo que dia de terça-feira, de segunda a sexta, né? Segunda a sábado, vamos falar mais claramente aqui. A gente sobe 3 vídeos. Pode ser na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. A gente sobe os 3 vídeos que são o Livro dos Espíritos, o estudo, né? O Evangelho, que é esse que a gente está fazendo hoje, se eu não me engano, o 11º, né? O 11º vídeo. E a Revista Espírita de 1858 também, que está muito bacana, pessoal. Vamos continuar então a nossa tarefa aqui. Vamos continuar da onde a gente parou. Então, depois que a gente fez essa introduçãozinha, ele continua aqui, olha só. Está aí o princípio das faculdades da alma, obscurecidas por motivo dos órgãos corporais e o da expansão dessas faculdades depois da morte. Prestem atenção nessa frase. Então, as faculdades da alma são obscurecidas pelos órgãos corporais. Por quê? Vamos dar um exemplo. O espírito, ele tem aí, o espírito mais novo, a gente vai chutar aí, tá? Um que tenha uns 10 mil anos de existência, tá? Como humano, como espírito humano, tá? Vamos dar chutando por cima, tá? Dando um exemplo, não podemos cravar, mas... E esse espírito tem muitas encarnações. Só que encarnado, ele não consegue expandir o seu conhecimento que adquire há milênios, né? Há milênios não consegue acessar informações. Por quê? Porque nós temos o nosso corpo e nós temos a faculdade também espiritual, que é uma misericórdia divina, que é a faculdade, é o esquecimento que nós temos. Inclusive, no próprio Livro dos Espíritos fala sobre isso. Se nós não esquecêssemos o nosso passado, nós não conseguiríamos trabalhar o presente por conta do remorso, né? Dos remorsos que nós temos dos nossos erros, né? Do passado. Então, Deus nos dá essa faculdade, né? Por que é faculdade, pessoal? Porque ela é como se fosse realmente um dom. O esquecimento, ele é um dom. Para quem não consegue lidar com o peso da consciência, o esquecimento é o melhor remédio que tem. Então, às vezes, a gente faz uma besteirinha nesta vida aqui, a gente só consegue ficar em paz quando a gente acaba esquecendo, né? E de vez em quando a consciência vem e nos lembra que a gente tem uma pendência, ok? Já com relação à reencarnação, o esquecimento é praticamente completo. A gente tem insights da qual a gente não tem nem ideia. Mas a gente acaba recebendo aí as provas e expiações por conta desses erros. Mas nós não podemos acessar a causa desses erros, né? A causa dessas provas, aliás, dessas expiações. Então a gente não consegue lá tentar entender o porquê. Justamente porque nós não conseguiríamos suportar o peso na consciência, não conseguiríamos suportar o remorso que acaba nos invadindo. Então, a ideia é que essa misericórdia de Deus seja um presente, como se fosse realmente um dom de não poder lembrar aquilo que nós fizemos. Então, quando a gente fala isso aí, é para explicar que a nossa alma fica obscurecida por conta da limitação que o nosso corpo dá. O nosso cérebro não tem capacidade, da forma que ele está hoje, diante da nossa evolução, vamos dizer assim, corporal,
e também espiritual não tem acesso a informações do espírito. Ele tem acesso limitado. Tem acesso limitado. Então, Sócrates diz aqui, né? Inclusive está aqui não é nem Sócrates aqui, na verdade está na parte 1 do Céu e Inferno, mas dentro dessa explicação, né, que com a nossa morte, essas faculdades são expandidas. Ok? Por quê? Porque nós não temos o corpo para limitar os nossos dons, o que a gente aprendeu, a nossa inteligência, né, a parte intelectual do espírito, as experiências. Não tem aí acesso, só depois da morte e com tratamento, dependendo da nossa capacidade. Dependendo da nossa capacidade, se for uma capacidade maior diante da nossa evolução espiritual, a lembrança ela vem aos poucos. Ela vem aos poucos. Isso já foi falado no Livro dos Espíritos também. Então, aos poucos, o ser humano, espírito, vai acessando essas informações de todas as suas épocas, para que justamente não atinja diretamente, de uma vez só, a nossa consciência. Então, quando nós estivermos treinados para suportar todas esses erros do passado, tudo o que aconteceu, aí sim a gente vai ter esse acesso com mais liberdade. Mas isso é gradativo, é gradual, vai de acordo com a nossa força. Então Deus vai dando para nós aí, a título de exemplo, um peso conforme a nossa musculatura. Então quanto mais forte eu sou, maior peso eu aguento. O espírito vai ser da mesma forma. Quanto mais estiver preparado, mais vai sendo liberada aí as informações, porque vai ser vão ser usadas essas informações também a título de exemplo para outras pessoas. Assim como o próprio Emmanuel, no livro Nosso Lar, passa a contar a sua história, né? No livro, não, aliás, no filme, mostra ele contando a sua história como o senador Publius Lentulus, né? Que teve a oportunidade de viver a época de Jesus, e aí ele conta a sua história em terceira pessoa. Uma história em que poderia trazer para ele uma série de remorsos, mas ele entende como um aprendizado e leva de maneira mais natural possível. É isso que está falando aqui. O dia que nós tivermos capacidade de aguentar essa pressão, né, a gente terá mais expansões da nossa faculdade depois da morte. Então é o que também nos prende, é a falta dessa faculdade, é a falta desse dom de poder acessar todas as informações necessárias dentro do nosso espírito. Entenderam? Então eu espero que vocês tenham entendido essa parte. Se caso não entenderam, deixa aí a sua mensagem que a gente vai responder e tentar aprofundar um pouco mais. Então ele fala assim: trata-se porém apenas de almas já depuradas, ou seja, que já passaram pelo sofrimento, já passaram pela fase da experiência, já reencarnaram diversas vezes e adquiriram uma evolução espiritual para aguentar essa carga. O mesmo não se dá com as almas impuras, olha só. Então quer dizer, enquanto nós formos impuros, ok? A gente não vai ter a capacidade de acessar essas informações. Então tem que ter ali um preparo. Não é uma questão de ser melhor ou ser pior. É uma questão apenas de preparo espiritual. E o preparo espiritual vai de acordo com as encarnações. De encarnação em encarnação você vai adquirindo esse preparo. Número 4 aqui. A alma impura nesse estado se encontra oprimida. Por que, pessoal, oprimida? Porque ela está limitada, ela está pressionada a não fazer. Justamente porque ela depende dos órgãos. E se vê, de novo, arrastada para o mundo invisível, ou seja, depois da morte, para o mundo visível, aliás. Se é o mundo visível, arrastada para este mundo, pelo horror do que é invisível e imaterial. Então, o horror do invisível, do que é invisível e imaterial, é aquilo que não se enxerga, aquilo que não se vê. Então a gente acaba encarando a morte como uma coisa horrorosa. Porque a gente não sabe o que tem do outro lado. Erra então, disse, em torno dos monumentos e dos túmulos, junto aos quais já se tem visto tenebrosos fantasmas, quais devem ser as imagens das almas
que deixaram o corpo sem estarem ainda inteiramente puras, que ainda conservam alguma coisa da forma material, o que faz que a vista humana possa percebê-las. Então, aqui o que está querendo dizer? Né? Que sendo aí almas impuras, almas ainda em estado de caminhada evolutiva, e nós também com essa mesmo patamar, nós conseguimos enxergar às vezes essas almas impuras. Foi aí os relatos de assombrações, etc. E tal. Por quê? Porque nós somos impuros. Agora, será que a gente consegue ver a olho nu com maior facilidade os espíritos superiores, os mais felizes? Difícil, porque eles estão numa vibração bem maior do que a nossa. Então nos dificulta bastante. Agora é mais fácil você ver os espíritos sofredores do que ver os superiores, os felizes, né? Não são as almas dos bons, são porém a dos maus, que se veem forçadas a vagar por esses lugares, onde arrastam consigo a pena da primeira vida que tiveram e onde continuam a vagar até que os apetites inerentes à forma material de que se revestiram as reconduzam a um corpo. Então, sem dúvida, retomam os mesmos costumes que durante a primeira vida constituíam um objeto de suas predileções. Então assim, pessoal, é um ciclo, né? Ele vai contando aqui um ciclo. E enquanto a pessoa não se livra dessa questão material, sempre vai ser reconduzida a um corpo, ou seja, vai entrar na fase de reencarnação de novo. Vai reencarnando até depurar, até conseguir atingir aí um grau em que não necessite mais reencarnar. Quando é que você atinge esse grau? Quando você for espírito perfeito, espírito puro. Aí você deixa de reencarnar, passa a trabalhar no mundo espiritual de outras maneiras, né? Que não mais seja por meio de reencarnação. E esses espíritos puros são aqueles que nos prestam auxílio para que também um dia possamos chegar a esse patamar, né? Vamos continuar. Não somente o princípio da reencarnação se acha aí claramente expresso, né, pelas palavras do próprio Sócrates, mas também o estado das almas que se mantém sob o jugo da matéria é descrito, qual o mostra o Espiritismo nas evocações. Isso está no Céu e Inferno, pessoal, tá? Mais ainda, no tópico acima, se diz que a reencarnação num corpo material é consequência da impureza da alma. É óbvio, isso daí é muito tranquilo de afirmar. Enquanto as almas purificadas se encontram isentas de reencarnar. Pessoal, é óbvio, porque nós estamos fazendo a leitura do Livro dos Espíritos. Para você que está chegando a hora agora, ou que não tem ainda esse tato, essa familiaridade com o Espiritismo, mergulhe nas literaturas do Espiritismo, mergulhe nesses vídeos que tem na internet, palestras, desde o princípio, desde a base, para que você também chegue um momento e falar, olha, é óbvio. Porque isso, para quem já tem um costume com a literatura espírita, sabe que isso aqui é ululante. Ou seja, é chover no molhado para nós, já sabemos disso, né? Que para você se purificar precisa reencarnar, né? E que os puros já estão isentos disso. Outra coisa não diz o Espiritismo, acrescentando apenas que a alma que boas resoluções tomou na erraticidade e que possui conhecimentos adquiridos, traz ao renascer. Olha só que interessante, pessoal. Boas resoluções tomou na erraticidade. O que quer dizer isso? Que a pessoa, enquanto estava desencarnada no mundo dos espíritos, ela buscou o conhecimento, ela estudou, ela trabalhou e que possui conhecimentos adquiridos. Traz ao renascer menos defeitos, mais virtudes e ideias intuitivas do que tinha na sua existência precedente. Ou seja, antes de encarnar, nós já passamos por uma série de estudos, nós passamos por uma série de prática. E aí o trabalho que nós começamos no mundo astral, a gente conclui aqui. E passa a fazer as provas daquilo que aprendeu lá, aqui. Então, lá é uma preparação também para que a gente possa contar aí com as nossas boas armas, né, para enfrentar esse mundo. Lá a gente se prepara, lá a gente treina, quando assim é possível, e a gente volta
também aqui um pouco mais munido de qualidades, né? Assim, cada existência lhe marca um progresso intelectual e moral. Isso está no livro Céu e Inferno também, segunda parte. Exemplos. 5. Após a nossa morte, o gênio, ou seja, daemon, demônio, tá? Tá fazendo um exemplo aqui, tá? O gênio, que na literatura, gênio é daemon, que é origem demônio, que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades para serem julgados. As almas, depois de haverem estado no Hades, o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Olha só, presta atenção, pessoal. Isso aqui é um texto tirado do conhecimento de Sócrates, tá? Então, após a nossa morte, o gênio, pessoal, aqui, né, para os espíritas, esse gênio, a gente até viu já, podem ser até mesmo os espíritos protetores. Nesse caso aqui, para essa cultura grega, para a mitologia grega, seriam aqueles que trabalham no Hades, ou seja, os demônios. O que é o Hades, pessoal? O Hades é o inferno dos gregos, né? Da mitologia grega, né? Então, o Hades é o local onde os espíritos que são ruins, as almas impuras, vão para ser torturadas, julgadas, né? E aqui então ele fala, né? Após a nossa morte, o gênio que nos fora designado durante a vida seria aqui o protetor, aquele que nos orienta. Mas aqui, né, na palavra, na tradução, fica como daemon, ou demônio. Então, no final das contas, já foi dito isso várias vezes em outros estudos, que a palavra daemon, que dá origem ao demônio, não seria uma coisa ruim, acabou virando uma coisa ruim ao longo dos tempos, né? Então, olha só, que nos foram designados durante a vida, levam-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades, ou seja, leva todo mundo para ser julgado, cada um com o seu, né, com o seu gênio, cada um leva o seu, vamos dizer assim, protegido, ou aquele que necessita passar por essa depuração. E olha, na mitologia grega, o Hades seria aí uma eterna pena, e para lá é uma eterna pena, mas o Sócrates fala, depois de haver estado no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Presta atenção, pessoal. Ele está falando aqui como se fosse um umbral que a gente conhece, né? O umbral é um lugar onde o estado de consciência onde nós depuramos o nosso espírito. Então, é que nem o próprio Haroldo Dutra Dias fala. O umbral não é um lugar físico. Ele é um lugar onde todas as pessoas que vibram na mesma sintonia se encontram para sofrer aquilo que fizeram de errado na vida. Mas como assim? O espírito da pessoa conduz, né? A conduz como se todos fossem um imã, né? Todo mundo tivesse aí um imã. E aí todo mundo se junta na mesma vibração. Então é um lugar onde tem uma vibração e que todos acabam se unindo por conta dessa vibração. Mas o lugar, essa vibração, ela é do lugar? Não, é das pessoas. No umbral, ele só passou a existir depois da origem humana. Depois do primeiro espírito encarnado na Terra. O homem construiu o umbral, não foi Deus, pessoal. Porque se o homem tivesse acertado em todas as épocas, o umbral não existiria. O que é o umbral? É um hiato que existe entre a Terra e o mundo mais feliz. Enquanto você não passar pelo umbral, você não chega no mundo mais feliz. E o que é o umbral no dicionário? É o batente de uma porta, é uma travessia, é uma porta, como se fosse uma passagem. Mas para você passar por essa depuração, por esse local, né, que a gente tem que chamar de lugar,
que ainda é difícil de você entender, vamos chamar de lugar, você precisa depurar para poder chegar no lugar melhor. Nesse lugar melhor, se você tiver com uma energia pesada, você é barrado na porta. É como se você precisasse mudar a sua vestimenta para ir para um lugar melhor. E você só muda essa vestimenta passando por essa vibração de limpeza. E aí o que acontece? Vou dar um exemplo para vocês. A pessoa que ela sofre uma queimadura, né, muito forte, ou quando ela sofre um acidente, né, acaba cortando, ou acaba tendo aí uma esfoliação da pele muito grave, o que os enfermeiros fazem antes de começar a fazer o curativo? Eles lavam, eles esfregam o lugar para que não corra o risco de ter ali uma infecção por conta de bactérias, por causa de sujeira. Então eles limpam o local. Às vezes esfregam, às vezes é com água ou com soro, né? Uma água oxigenada, alguma coisa nesse sentido, para matar as bactérias. Entenda que nós somos o machucado. Quando nós desencarnamos, nós estamos inteiramente esfolados, totalmente em estado de necessidade de passar por uma limpeza para poder avançar. E o local que a gente pode dizer que é o umbral, ele nada mais é do que o lugar, o lava-jato, né? Vamos dizer assim. O lugar onde você vai tomar aquele banhão bom, mas vai sofrer. Porque vai ter que esfregar, vai ter que ralar, vai arder, vai doer bastante. Mas ao final de tudo isso aí, você sai um pouquinho mais limpo, apto a entrar numa vibração melhor. Às vezes você pode colaborar com isso, ou se você fizer uma birra, não concordar, vai ficar pior. Você vai ficar mais tempo lá, porque enquanto você não limpar... Agora, se você admitir que está sujo, que precisa passar por um banho, e que pede uma oportunidade pro pai, me dá uma limpada, me transforme, me deixe mais alvo, né? Aí sim você terá aí a chave, né, para poder, de repente, se limpar num lugar melhor, né? Se limpar num lugar melhor ou abreviar aí o tempo de que você precisa passar por essa limpeza. Então é isso. Se a gente não coloca na cabeça que precisa melhorar, que a gente precisa de uma oportunidade, reconhecer aí que realmente está sujo, que errou bastante, aí a gente consegue alcançar mais rápido a saída do umbral. Né? É assim que funciona. E aqui mais ou menos que conta, né? Ele fala assim: é a doutrina dos anjos guardiães ou espíritos protetores. É o que eu falei para você, pessoal, os gênios. E das reencarnações sucessivas, em seguida a intervalos mais ou menos longos na erraticidade. Então às vezes o intervalo é longo na erraticidade, quando a gente acaba tendo que depurar no umbral e depois vai para o local um pouco melhor para justamente receber essa carga positiva de conhecimento, né, para poder voltar para a Terra e continuar aí um pouco mais bem preparado para a próxima prova. Os demônios aqui nesse item 6, os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra. Isso é o conhecimento de Sócrates. Constitui um laço que une o grande todo a si mesmo. Não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem. Nunca, interessante, entrando a divindade em comunicação direta com o homem. Nunca, ou seja, Deus não entra em contato diretamente com o homem, é mais ou menos o que ele está falando. É por intermédio dos demônios que os deuses entram em comércio e se entretêm com ele, quer durante a vigília, quer durante o sono. Olha lá, agora vem a explicação da palavra daemon, que a gente estava falando agora. A palavra daemon, do qual fizeram o termo demônio, não era na antiguidade tomada à má parte, como nos tempos modernos. Não designava exclusivamente a seres malfazejos, mas todos os espíritos em geral, dentre os quais se destacavam os espíritos superiores,
chamados deuses, e os menos elevados, ou demônios propriamente ditos, que comunicavam diretamente com o homem. Então quer dizer, quem seriam os demônios aí, né? Vamos trocar os demônios aqui pelos espíritos de luz, os espíritos mais felizes, não os espíritos puros, né? Aqueles que chegaram numa ordem superior, mas aqueles que fazem um intermédio, né? Vamos dizer, da divindade com o homem. Vamos dar um exemplo? Emmanuel, que era ali o mentor do Chico Xavier, ele era aquele cara que chegava e falava pro Chico o que precisava falar. Olha, o recado é esse, olha, a notícia é essa, olha, o ensinamento é esse. Então Emmanuel, se fosse lá na Grécia, seria chamado de demônio. Olha que interessante. Mas hoje é chamado de espírito de luz, espírito sábio, protetor, mentor, por aí vai, tá? Então o demônio daquela época regrediu pejorativamente para esse demônio de hoje, né? Então, vamos dizer assim que não precisar, não que tenha regredido, né? A palavra regrediu. Na medida que foi avançando o tempo, trocou então a qualidade, né? O nome, o adjetivo, vamos dizer assim. Né? Aliás, o substantivo acabou virando adjetivo. Aí acabaram dando esse substantivo espírito de luz, espírito sábio para esses aí, né? Separados. E o demônio acabou virando adjetivo do espírito ruim, aquele que, né, não é o malfazejo, como ele falou assim, né? Então ele continua aqui, ó. Também o espiritismo diz que os espíritos povoam o espaço, que Deus só comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros, que são os incumbidos de lhes transmitir as vontades, que os espíritos se comunicam com eles durante a vigília e durante o sono, e é verdade. Se comunicam conosco durante o tempo que nós estamos acordados e durante o tempo que nós estamos dormindo, né? Então, o acordado é quando você vai lá no centro, lá tem o médium que faz a psicografia, e aí ele está acordado, ele está recebendo a informação. E durante o sono, aqueles como nós, né, que recebemos às vezes as visitas dos irmãos, às vezes dos parentes e também dos nossos protetores, que acabam nos levando para um lugar um pouco mais reservado no mundo espiritual, onde tem uma boa energia, para ter um tete a tete com a gente. A famosa chuchadinha, né? A chamada de atenção, né? Você precisa ir por aqui, não pode ir por ali, você está insistindo lá, coloca na cabeça que não pode ir por lá, e você todo tonto lá, né? Que não tem a mesma consciência que aqui, né? Às vezes sim, né? Às vezes tem toda essa consciência, acaba ouvindo um pouquinho ali, quando acorda tem aí algumas lembranças ou intuições daquilo que você aprendeu do outro lado, né? E continua, ponde em lugar de palavra demônio a palavra espírito, e tereis a doutrina espírita. Ponde a palavra anjo e tereis a doutrina cristã. Então, aonde nós lemos espírito no espiritismo, é o mesmo lugar onde você vê anjo na doutrina cristã, ou seja, catolicismo, protestantismo. Então, para nós só muda a nomenclatura, né? O resto continua, né? Pessoal, então a gente continua na próxima oportunidade a partir do item 7. Eu acho que deu pra gente falar bastante sobre isso aqui, né? Sobre esse entendimento de Sócrates. E a gente continua para ficar mais gostoso, para ficar menos maçante toda essa chegada de conhecimento por meio do espiritismo. Beleza, pessoal? A gente se fala na próxima oportunidade. Deixe seu like, comente bastante aí e compartilhe se puder. Não deixe de se inscrever na página. E aqui fica o meu agradecimento a todos vocês. Grande abraço, fiquem com Deus.